A maior beleza do império tinha tudo: aparência, riqueza e inteligência. Mas ela sempre caía nas armadilhas e provocações da protagonista, fazendo que ela fosse vista por todos como uma vilã. Mas tudo muda quando a doce protagonista decide roubar seu noivo, o príncipe do império. Então, ela decide deixar o príncipe bastardo para a protagonista, e finalmente aproveitar o luxo e o poder do seu dinheiro. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Hoje a vilã se diverte de novo, e espero que aproveitem. A história começa com um conflito, com a jovem duquesa Helene derramando um copo de vinho na cabeça da filha de um visconde, que ousou chamar seu vestido de vulgar. A vítima dela é uma garota de cabelos e olhos cor-de-rosa brilhantes, com uma pele deslumbrante e sem uma única falha. Ela tem tudo o que é considerado encantador, sendo a protagonista do romance, Iris Jancar. Iris tenta explicar que tudo o que ela quis dizer é que o padrão em seu vestido é peculiar, e não entende como Helene pode pensar que dizer isso é como chamar seu vestido de vulgar. Mas ela, sendo a filha de um visconde, não tem o direito de julgar a escolha da jovem duquesa. Helene explica que independentemente daquilo que ela diga, isso não muda o fato de que ela tentou lhe julgar. Acontece que a sociedade não é construída sobre a força de famílias individuais, e a maneira como uma dama fala e se mostra deixa uma marca em sua reputação. Se fosse outra pessoa no lugar de Helene, ela seria imediatamente julgada e tentaria mudar de assunto. Mas Helene não é qualquer princesa, já que ela é um pilar que sustenta o país, um símbolo da riqueza e ramo dourado da sociedade, a única princesa da família ducal de Candmione, Helene Shan Candmione. No romance, apesar de todas as atrocidades cometidas, Helene ainda tinha muitos seguidores atrás dela, já que nada como poder e dinheiro para fazer você ser bem vista na alta sociedade. Na verdade, a garota passou 30 anos vivendo como uma coreana comum, sem riqueza ou fama. Helene pensa em como Iris brincou com ela por todo esse tempo, mas agora é a sua vez de destruir sua máscara. Helene explica que é uma descendente direta da família Candmione, o que significa que insultar seu nome é o mesmo que insultar o duque. Mas a garota continua a se justificar, explicando que é um mal-entendido já que ela só quis apresentar a ela um estilista mais habilidoso. Mas em resposta, ela só ouve que Helene é a única que pode decidir isso. Ao som da confusão, o protagonista da história finalmente aparece. Ele também é o homem que o amor à verdadeira Helene queria tanto. Helene nota que protagonistas masculinos sempre vêm imediatamente ao resgate da protagonista, essa é a regra nos romances. Então, ele se vira para a jovem duquesa, perguntando por quanto tempo ela continuará a fazer confusão. Helene finge não entender o que ele quer dizer com isso, então o homem aponta que a arrogância dela está fora de controle, mas Helene acha que há uma diferença entre arrogância e confiança. Na história, ele menospreza e ignora sua noiva Helene, e eventualmente, ele atrai por Iris, um verdadeiro lixo mulherengo. Agora, Helene mente dizendo que só queria falar com Iris sobre regras de etiqueta, e explica que derramar vinho na cabeça dela era necessário para mostrar à garota o seu lugar. Ela pergunta à garota se não é verdade, então Iris agradece a ela por lhe ensinar essa lição. Mas seu ex-noivo para Iris, explicando que ela não é obrigada a fazer isso, já que Helene não é digna de ser ouvida, e sugere que saiam. Mas como eles não estão mais noivos, Helene pede que ele não fale com ela de maneira tão informal. Ela sabe que ele quer assustá-la, mas ela não reage de forma alguma, e promete a si mesma que mesmo que tenha que procurar pelo mundo todo, ela se casará com um homem bem melhor que ele. No mundo real, 8 anos atrás, ela estava apaixonada por seu amigo, que era 2 anos mais velho que ela. Eles começaram a namorar quando ela estava na faculdade, mas terminaram quando ele partiu para o exército. Mesmo depois de conseguir um bom emprego, ela se dedicou a ele, o apoiando de todas as formas possíveis. Mas de repente, ela recebe a notícia que ele vai se casar com sua amiga. Sua amiga decide convidá-la para o casamento que acontecerá em um mês, e ela não entende o que Kim está fazendo, enquanto Kim explica que só quer convidá-la para o casamento porque a considera uma amiga e quer receber seus parabéns. Mas Helene fica surpresa de ouvir isso depois da traição dela, e diz que até tem inveja da cara de pau dela, já que deve ser bastante confortável viver em um mundo hipócrita. Kim fica furiosa e acha que ela só está com ciúmes dela, já que eles começaram a namorar depois que ele passou no exame da ordem, e diz que ela sabe como foi difícil para ele por causa da pressão que ela sempre fazia. Depois disso, a protagonista joga o convite no chão. Ela explica que não importava se ele passasse no exame ou não, pois ela é mais capaz que ele. Ela avisa que Kim está esquecendo da decência, já que primeiro roubou seu namorado e depois deu um convite de casamento à sua ex. Então, a garota acha que essa é uma tentativa patética de tentar lhe deixar com ciúmes e elevar sua autoestima. Então, ela pede para ela amadurecer e não chamá-la mais de amiga. Quando chega em casa, ela não consegue parar de pensar na discussão, então para se distrair, ela decide ler uma história de fantasia sobre a volta da filha de um visconde. É um conto emocionante de uma vilã que satisfaz seus sentimentos, lavando a sensação desagradável de seu coração. Enquanto lê, a garota salta de repente da cama, sem entender o que a vilã do romance está fazendo.
Ela é a única filha do duque que governa o continente, e ainda tem um rosto bonito, corpo espetacular e é inteligente, mas mesmo assim essa mulher está implorando pelo amor de seu próprio noivo, o príncipe herdeiro que nem mesmo olha para ela. Por isso, ela tenta estabelecer seu controle sobre Iris. A garota não consegue ler mais depois disso, já que só a faz se sentir pior e mais frustrada. Tentando dormir, a garota pensa sobre como ela se simpatiza com a vilã, já que no fim, Heilin é tratada do mesmo jeito que ela. Ela não pode aceitar que a vida da vilã termine na guilhotina como a dos outros, e se ela estivesse em seu lugar, ela já teria parado de perseguir esse príncipe há muito tempo, e depois disso ela viveria feliz para sempre. Na verdade, ela só quer encontrar um homem que seja gentil com ela e nunca lhe traia. Ela pensa que é impossível conseguir um cara legal e fofo, se perguntando se essa pessoa existe no mundo. Ela teve um dia difícil, sentindo como se não fosse capaz de acordar depois disso. Quando a garota acorda, ela não quer se levantar, notando como está tão aconchegante e o cobertor é tão bom. Mas ela imediatamente percebe que vive sozinha, e não tem ninguém para lhe colocar na cama depois de dormir no sofá. A garota fica assustada pensando que foi sequestrada, mas quando abre os olhos ela vê um quarto bonito. Ela não consegue entender por que a cama é tão grande e não acha seu telefone, mas de repente ela nota que seu cabelo mudou. Sem pensar muito, a garota decide sair daquele lugar, mas ao chegar ao espelho, ela fica chocada. No espelho, ela vê uma beleza com longos cabelos negros e incríveis olhos violeta. Então, ela percebe que renasceu no corpo de Ren. A garota não entende por que é ela, então pensa que é apenas um sonho muito realista, mas seus pensamentos são interrompidos por um servo que quer que ela se arrume o mais rápido possível. Ao mesmo tempo ela fica aliviada por ao menos não ter sido sequestrada. Durante o banho, os servos pensam que ela está preocupada com algo, mas está tudo bem, ela só não conseguia imaginar esse luxo. Ela não entende por que há tanta agitação logo pela manhã, então as criadas explicam que ela precisa estar deslumbrante e proxá na casa do Conde Azuebo hoje. A garota não conhece esse nome, mas de repente ela tem uma lembrança da história. A jovem duquesa humilhando Iris, avisando que ela não era uma criada para aparecer assim em sua festa. Não demora muito para Iris ser expulsa do quarto, sendo avisada para não aparecer na festa daquele jeito e não usar um traje tão horrível de novo. Ela pensa que está acabada, já que Heilin vai atrás dela e faz um escândalo com Iris. Então ela não quer ir à festa, sentindo que se for vai ter que puxar os cabelos de alguém. A criada pensa que ela só precisa arrumar o cabelo, não entendendo o que a garota quis dizer. Então, ela começa a apertar o espartilho dela, fazendo Heilin pensar que vai morrer, mas o resultado vale a pena, porque quando ela se olha no espelho, ela fica surpresa com sua beleza. As criadas confirmam isso, e para elas ela é a flor mais bela da alta sociedade. Embora ela não queira, Heilin ainda decide ir à festa. Ela decide que vai colocar o príncipe nas mãos da protagonista e depois vai desfrutar de seu dinheiro. Ao chegar, ela é recebida por servos que se oferecem para levá-la ao salão de banquetes. Quando ela entra, ela nota que todos estão olhando para ela como animais em um zoológico, mas por sorte, são só os seguidores de Heilin. Eles estão preocupados porque ouviram dizer que ela não está bem, mas aparentemente não tem motivo para se preocupar e ela já está bem. Então a sua conversa é interrompida por Iris. Heilin não achou que ela viria por causa do incidente passado. Iris fala que talvez Heilin não gostaria de aceitar seu cumprimento, mas ainda assim ela tem uma pergunta para ela. Iris explica que está curiosa sobre a opinião de Heilin sobre seu vestido, preocupada se ela acharia era horrível. No original, a vilã ficou muito brava com Iris, porque não só ela tinha roubado seu homem, mas também ela tinha roubado o vestido que ela usaria no baile mais tarde. Mas para surpresa de todos, Heilin gosta do vestido. Ela sabe exatamente o que Iris quer fazer, mas não quer se envolver na história, e muito menos ter o trabalho de revidar. Ela continua dizendo que o vestido parece com os de Rosemary, e todo o trabalho dele é excelente, caindo perfeitamente nela. Então, Heilin decide sair e se juntar à festa. Iris percebe que seu plano não está funcionando, então ela decide provocá-la. Ela se maravilha com quão aberta Heilin se tornou em um curto período de tempo, já que muitos outros não entendem os vestidos desse estilista. Iris lembra que ela tinha dito uma vez que o vestido de uma dama era seu orgulho, e pensa que a jovem duquesa tem muito orgulho também, mesmo que não saiba muito sobre o assunto. Mas ainda assim, ela pede para compartilhar esse pensamento com ela. A protagonista fica surpresa com tal disfarçatez, pois não acredita que uma amante comum seria tão confiante. A jovem duquesa responde a Iris que se ela não gostasse tanto da garota, ela simplesmente compraria todos os vestidos do estilista, apenas para que ela não os conseguisse. Então, ela pega uma taça de champanhe e Iris pensa que ela vai derramar a bebida nela, mas Heilin lhe oferece a taça e sussurra que ela deveria aproveitar esse momento, perguntando quando ela poderia sair com um traje como esse de novo. Heilin se prepara para sair, mas antes decide lembrá-la para ela não cometer o erro de usar o vestido 2 vezes. Heilin pensa e percebe que a história só não era a seu favor porque a vilã era meio estúpida. Tanto em dinheiro quanto em poder, Heilin sempre tinha vantagem, e até na sua própria casa ela se destacava em tudo.
Mas ao mesmo tempo ela entende os motivos do autor para escrevê-la assim, já que Iris não derrotaria Heilin se ela fosse mais inteligente. Durante a festa, as garotas discutem como Iris conseguiu um vestido tão bonito, porque esses vestidos só vão para famílias poderosas. Uma delas menciona que uma possibilidade é o príncipe herdeiro, ficando preocupada por ter dito isso em voz alta na frente de Heilin. Mas a jovem duquesa não se importa mais, e além disso, ela sabe que o comprador do vestido não é o príncipe herdeiro. As garotas ficam surpresas com seu coração nobre, mas dizem que esse é o esperado dela. Heilin pensa sobre como os nomes dos vestidos vieram até ela do nada, e como ela se sente natural cercada por servos e nobres, então percebe que vai se adaptar muito bem à sua vida. De repente ela nota um cara bonito e decide perguntar quem ele é. Ela descobre que é o Sr. Cassian. As damas não acham que a jovem duquesa prestará atenção nele, porque dos 12 cavaleiros ele é o de classe mais baixa, já que antes era um plebeu. A jovem duquesa entende suas reações, mas ao mesmo tempo, com seus belos cabelos castanhos e olhos negros como pérolas, ele realmente era um cara perfeito. Heilin aponta que ele é bonito, deixando as garotas confusas, notando que ela pensa o mesmo que elas. Embora pessoas da classe alta sempre vejam as da classe baixa como insignificantes, a verdade é que todas as damas prestam atenção nele. A garota confirma as palavras de Heilin, e aponta que ele não é igual ao príncipe herdeiro. Enquanto o príncipe é belo e brilhante, a aparência de Cassian é escandalosa e sedutora, como se ele fosse desabotoar a camisa a qualquer segundo, o que todas elas concordam. A jovem duquesa não entende por que ele não está dançando, e deseja convidá-lo para dançar. As garotas ficam surpresas com suas palavras, já que é arriscado dançar com alguém sem status. Mas a jovem duquesa não se importa, e pergunta como convidar o jovem para dançar. Uma garota nota que ela se esqueceu, já que só dançava com o príncipe, mas diz que basta sinalizar com os olhos. Ela imediatamente tenta isso, e quando seus olhares se encontram, ele se dirige em direção a elas. Mas para surpresa dela, ele pergunta por que ela está olhando para ele, notando que ela estava lhe encarando fixamente. Heilin fica surpresa com aquela reação, constrangida já que as garotas tinham dito que funcionaria. A garota tenta negar, mas quando ele pergunta isso para as outras damas, Heilin confessa que estava olhando para ele porque ele é bonito. O rapaz não entende o que ela quer dizer, mas a garota continua, e admite que estava se perguntando se ela poderia dançar com um homem tão bonito. Essas palavras deixam ele muito constrangido, e embora ele tenha um rosto inexpressivo, ela consegue ler ele melhor do que imaginou. Ela imagina que ele não frequenta essas festas com frequência, então não é surpresa que esse gesto fosse desconhecido para ele. Então, Cassian admite que entendeu errado, e imediatamente pede desculpas por sua grosseria. Então ele sorri para ela e avisa que vai se retirar agora. O resto das garotas ficam surpresa com isso, notando que ele rejeitou a proposta da jovem duquesa. Elas imaginam que ele deve ter ficado sem palavras só de vê-la, enquanto a jovem duquesa aceita a situação, já que não é o ideal convidar outra pessoa. Os homens têm permissão para namorar outras garotas, mas nesse mundo todas as línguas estão apontadas para ela, então ela vai ser a única a perder se o rumor se espalhar. Heilin decide ir para casa mais cedo cansada, e acha que seria mais fácil para as garotas se divertirem sem ela. Mas então ela é interrompida por Beck, que quer pentear seu cabelo. Quando Heilin se levanta, ela decide perguntar com quem ela precisa falar para gastar dinheiro. A serva responde que se ela quiser algo, ela pode ir ao cofre e pegar o quanto precisar. Heilin quer visitar a guilda de informações e encontrar alguém, mas sabe que precisa de dinheiro para isso. Beck fica surpresa com suas palavras, já que os informantes do duque já são bons por si só, mas ela avisa que quer esconder isso de seu pai. As finanças da jovem duquesa são administradas pela governanta, e ela só precisa dizer o valor que quer. Heilin não tem ideia de quanto dinheiro está à sua disposição, então pede para ver o montante total, e a serva resolve preparar todos os documentos até a hora dela acordar. No dia seguinte, todos os documentos são trazidos à jovem duquesa, que fica bastante surpresa, já que nunca imaginou números tão grandes. Beck nota sua surpresa e pergunta se é muito pouco, então garante o duque permite ela usar o quanto for necessário. Heilin fica surpresa com suas palavras, e pergunta se ela acha que isso não é suficiente. Beck admite que é uma quantidade enorme para ela, mas para uma jovem duquesa isso pode parecer dinheiro de troco. Heilin agradece sem parar seu berço de ouro, então a jovem duquesa decide descobrir quanto vale o imóvel na rua Malen, onde apenas aristocratas moram. A casa dos servos em Caval vale cerca de 2 bilhões de genis, então Beck imagina que aquela casa deve ser cerca de 5 vezes mais cara. A jovem duquesa se pergunta se gastar 2 bilhões hoje teria algum efeito em suas finanças, o que a criada confirma que não. Parece para Beck que ela quer comprar o imóvel, mas Heilin explica que só quer ajudar os necessitados. Na cidade, Heilin observa alguns bolos na vitrine. A guilda de informações está disfarçada de confeitaria, e quando a vendedora pergunta como pode ajudar, ela pede um bolo em forma de bife muito bem assado. A garota entende a palavra secreta e agradece pela visita, sugerindo que ela suba ao segundo andar. Ao entrar, ela é recebida por um homem,
que a avisa que é necessário pagar uma taxa para se juntar à guilda. Mas sem deixá-lo terminar, ela joga uma bolsa de ouro sobre a mesa e pede que ele chame o mestre da guilda imediatamente. É uma grande soma de dinheiro, mas o homem decide esclarecer o propósito dela querer ver o chefe da guilda. Mas em vez de explicar, ela joga mais 100 milhões e ordena que ele lhe transfira para o chefe. O homem se mantém firme e pede que ela diga o propósito de sua visita, mas não tem escolha quando a jovem duquesa joga mais 5 bolsas de ouro. Então ele pega o dinheiro e pede para ela esperar 1 minuto. Enquanto isso, Heilin espera que ele não tenha apenas fugido com o dinheiro, já que são 700 milhões. Depois de um tempo ele retorna, mas avisa que ela terá que esperar por 1 hora. Heilin não está satisfeita com isso e oferece adicionar uma bolsa para cada 5 minutos adiantado, fazendo o homem saltar e desaparecer com o pedido. Seu objetivo é ver o dono da guilda de informações, já que ele deu a Iris o vestido que elas quase brigaram no primeiro dia. Enquanto a jovem duquesa e a vendedora desfrutam de seu chá, o próprio mestre da guilda vem até elas. Seu cabelo ondulado tem a cor das ondas do mar, e seus olhos são de um azul profundo. Heilin começa a invejar Iris, já que ele também não é alguém sem habilidades, já que ele está no comando de todos da guilda de informações, e também é o chefe da guilda dos assassinos. Ele decide perguntar por que ela o procura, mas ela só quer olhar para o rosto de um louco que está tão cego de amor que roubou a filha de um duque. Lucas não sabe do que ela está falando, mas ela entrega a xícara e garante que essa era a única razão para sua visita. Ele não pode acreditar que ela gastou tanto dinheiro apenas por isso, mas a garota não tem outro pedido, mas aponta que como ele ganhou muito dinheiro hoje, ela espera que ele pague Rosemary por seu trabalho. Ele quer detê-la, mas ela apenas acena com a mão e parte. Um pouco mais tarde, Livon entra no escritório. Ele não sabe por que ela gastaria 2 bilhões em alguns minutos, mesmo que seja o ducado de Candmione. Ele pergunta que tipo de tarefa ela encomendou, mas ele explica que ela não estava lá por isso. Então, Lucas se lembra de sua conversa com Iris. Ela tinha dito que a duquesa gostava de usar os caros trajes de Rosemary, e perto dele seu vestido seria como uma camisa, então não tinha nada que ela pudesse fazer a respeito, e nunca seria amiga da jovem duquesa se não tivesse o status social adequado. Agora Lucas percebe o quão estúpida foi sua ação, já que não deveria ter julgado uma pessoa pela opinião de outra pessoa. Na verdade, Heilin é completamente diferente do que dizem, afinal, se ela realmente desprezasse todos de baixo status, ela não teria insistido para que ele pagasse por aquele vestido. Então, ele pede a Livon para comprar um título nobre para ele. Isso surpreende Livon, já que o próprio Lucas já tinha dito que era um desperdício de dinheiro. Ele admite que talvez tenha se apaixonado, porque nunca tinha conhecido alguém tão astuto antes. Na chegada, Heilin é recebida por Beck. Ela está surpresa que a serva esteja calma, pensando que ela estaria preocupada por ela ter saído desacompanhada. Beck sabe que ninguém ousaria tocar nela, e está mais interessada em saber se ela pegou a tarefa que queria. Heilin não quer falar sobre isso, explicando que ela dormiria melhor se não soubesse. Ela ainda não está acostumada com a carruagem, sentindo enjoo, então a serva lhe oferece um copo de água. Heilin pensa que poderia começar um negócio de carruagens. Ela não espera essa reação da serva e não entende o que está errado, mas imediatamente percebe o motivo. No romance, a vilã já tentou montar seu próprio negócio algumas vezes. Ela decidiu lançar sua linha de perfumes de luxo, com apenas as fragrâncias mais finas, mas como resultado, o negócio de Iris que disparou para alturas sem precedentes. Na segunda vez, ela estava certa de que tudo daria certo, porque o veludo chiffon estaria na moda, mas seu negócio falhou de novo, enquanto teve que ver Iris crescendo pro ramo da moda. A jovem duquesa entende que negócios são negócios, então o protagonismo de Iris não vai lhe afetar. Por algum motivo, a carruagem está bastante desconfortável, embora seja feita por um artesão habilidoso. A serva diz que reclamar do trabalho do artesão não é bem visto, mas ela fica incomodada com isso, já que antes de tudo ela é um ser humano, e qualquer um reclamaria. Durante a viagem, as garotas notam Cassian com Lady Iris. Heilin percebe que aparentemente ele é mais que um figurante bonito. Ela não acha que eles são próximos, já que só de olhar se pode perceber que ele foi forçado, sendo inexpressivo até mesmo perto dela. Mesmo assim Heilin fica impressionada porque Iris conseguiu o príncipe herdeiro e até mesmo Cassian. Então vemos alguém falando o seu nome e acorda. Ela desmaiou na aula devido à exaustão e falta de comida, então a enfermeira aconselha ela a ir para o hospital. Na época, a garota implorou a senhorita Yang para não ligar para sua casa. Ela concorda, mas ainda assim pede para ela ir ao hospital ainda hoje. Ao se aproximar de sua casa, ela ouve seu pai gritando com sua mãe. Ela percebe que se entrar agora ela será repreendida por chegar cedo, então a garota decide se esconder no quintal até que a escola acabasse, mas ela acaba dormindo, e quando acorda já era tarde e ela estava atrasada. Ela entra em casa e pede desculpas por estar atrasada, mas seu pai começa a gritar com ela. Ela tentou se justificar, mas ele ficou ainda mais irritado porque a garota ousou abrir a boca. Ele avisa que não a enviaria para a faculdade porque ela era como a mãe dele, e ele as odiava. Sua mãe resolve dar algo para ela comer, mas seu pai a manda para o quarto. Durante a discussão,
o irmão decidiu sair para passear e ler um livro. Em contraste, seu pai calmamente ofereceu algo para ele comer, dizendo que ele poderia ficar cansado de estudar, e então lhe deu dinheiro, porque ele não deveria sair de casa sem dinheiro. Haylin sentiu como se estivesse correndo por uma estrada sem fim, e não importa quantas vezes andasse, ela não conseguia encontrar o fim da estrada, e não podia fazer nada a respeito. Mais tarde, o retrato da família tem o rosto do pai rabiscado, e a mãe dela está magoada por não poder fazer nada para ajudar. Mas a garota agradeceu, porque sabia que para ela era mais difícil. Ela promete que vai viver, e sabe que não importa o que acontecer, ela não deveria depender de ninguém além dela mesma. Então, a jovem duquesa acordou de seu sonho, e embora já fizessem 10 anos, suas memórias ainda estavam com ela. Ela percebe que essa vida deveria ser vivida de um jeito mais feliz, mesmo que ainda não saiba se está ou não em um sonho. Não demorou muito para Beck chegar, e ela pensou que algo estava errado, mas a jovem duquesa apenas ignorou e pediu que ele lhe trouxesse chá. Quando a criada está prestes a sair, ela nota como a jovem duquesa olha para longe, querendo que o sonho dure mais. Enquanto Beck serve o chá, a jovem duquesa confessa que está entediada. A criada fica surpreso com isso, pois como ela poderia dizer isso quando tem tantos convites e precisa comparecer às festas, achando que não é adequado para uma dama ficar dentro de 4 paredes o dia todo. Mas Haylin já está cansada dessa conversa sobre damas, e pensa que festas grandiosas só são especiais nas primeiras vezes, e agora ela só quer usar seu telefone ou assistir à TV. Mas então, uma ideia lhe ocorre, e ela decide visitar o bairro Noniwell. Beck fica surpresa com isso, já que achava que ela não se interessava pelos bairros das pessoas comuns. Mas Haylin quer ver como a vida fervilha nas ruas, e sabe que esse bairro vivem os plebeus mais ricos. A serva fica feliz e avisa que nesse caso prepararia roupas confortáveis e avisaria os cavaleiros de que ela deixaria a propriedade. Haylin fica surpresa, pois ela pensava que a serva não ia aprovar seu desejo, e no fim ela nem mesmo a repreendeu. No romance, a vilã constantemente trocava de servos, mas sempre mantinha por perto a filha de sua babá, Beck. Ela achou que o motivo disso era por terem crescido juntas, mas olhando de perto ela é esperta, tem boas lideranças e se adapta facilmente. No caminho para o bairro, elas passam por um lugar que não é dos mais impressionantes, pois é lar de pessoas pobres que haviam sido expulsas de Noniwell durante o desenvolvimento da área. A jovem duquesa reflete sobre o fato de que outras novelas não mostram essa disparidade de riqueza. Beck percebe que a jovem duquesa não parece bem, e se oferece para voltar com a carruagem. Mas está tudo bem, ela só não está acostumada com carruagens ainda. Ao chegar na área, Haylin se sente mal com a viagem, e a serva sugere que ela descanse por um tempo enquanto vai comprar remédio para enjoo. Enquanto espera por Beck, 4 filhotes vêm correndo até ela, e Haylin até quer levar um deles para casa. Então ela ouve uma voz familiar lhe chamando, e é Cassian. Haylin pergunta o que ele está fazendo, e ele explica que está encarregado da segurança pública porque a polícia pediu sua ajuda. Haylin acha que ele está sendo mandado para muitas missões para um dos 12 cavaleiros como ele, e imagina que é por causa de seu passado de plebeu. Cassian pede que ela deixe os animais no lugar, já que tinha algumas pessoas procurando por seus filhotes. Quando a garota coloca o filhote nas mãos dele, eles ficam muito próximos, o que deixa ela envergonhada. Então ela grita nervosa que só veio para estudar o mercado. Ela pergunta se ele está sobrecarregado, mas ele explica que deveria ser grato por qualquer trabalho, já que teve a sorte de ser um dos 12 cavaleiros. A jovem duquesa pensa que é sarcasmo, então decide animá-lo e o convida para lhe visitar. Ele não entende por que ela disse isso, mas ela explica que está prestes a contratar cavaleiros promissores. Cassian agradece pelos altos elogios, mas conhece suas habilidades. A jovem duquesa acredita que os homens não podem ser todos iguais, já que um é bom em algo e ruim em outra coisa. Ao mesmo tempo, ela sabe o quanto ele trabalha duro e parte seu coração que seus esforços não se traduzem em resultados. Ela acha que o trabalho deveria ser recompensado, e explica que a casa dela era tão grande que ela poderia contratar algumas pessoas além do que era necessário. Ela percebe ele hesitante, então pede desculpas por incomodá-lo. Mas ele acha que ela não deveria dizer isso, porque ele era o único que estava sendo rude. Mas quando ele pegou sua mão, ela simplesmente fugiu. Beck escuta a história, e sente que sua senhora ainda precisa aprender o básico do romance. Já é improvável que qualquer um concordasse se de repente alguém oferecesse para morar com eles. Beck se pergunta por quanto tempo eles se conhecem, então Haylin explica que na primeira vez, eles conversaram por 5 minutos, e agora foi o segundo encontro deles. A criada não consegue acreditar que ela disse algo assim, e a própria Haylin percebe que fez besteira. Ela deve ter sido enfeitiçada pelo rosto bonito que apareceu de repente na frente dela, a confundindo. Beck a entende, reconhecendo que ele é muito bonito para se pensar direito. Mas de repente ela ouve uma voz familiar, e o homem diz que se fosse ele teria concordado imediatamente, já que seria uma honra servir ao incomparável ducado de Candmion. O homem pergunta de quem ela está falando, porque não acredita que ele seja tão bonito a ponto de enfeitiçá-la. Haylin o reconhece imediatamente, e é Lucas.
Em seus pensamentos, a jovem duquesa nota como ele é bonito e percebe que a vida dentro do livro é mesmo boa, mas infelizmente para ela, todos eles estão encantados por Iris. Ela não entende o que ele está fazendo ali, mas ele explica que é apenas uma coincidência, e na verdade está esperando por alguém. Enquanto a jovem duquesa pensa quem é, Iris se aproxima de Lucas. Mesmo que seja um livro, Helene não acha que elas duas deveriam se encontrar tanto assim, reclamando porque só queria relaxar, e não queria lidar com alguém que a desafiava toda vez que a via. Mas então, de repente, Beck se levanta e desce a rede de seu chapéu, enquanto o guarda volta para bloquear a visão. A jovem duquesa fica agradecida, enquanto Lucas fica surpreso com a cena. Quando Iris tenta falar com ele, ele não reage, pois já está muito distraído em seus pensamentos. Ela nota que ele está agindo de um jeito estranho naquele dia, mas ele não acha nada de incomum. Então Iris entrega a ele a maleta com o vestido que ele tinha dado a ela. Ele fica surpreso com o gesto, se perguntando por que ela devolveria o presente. Mas ela insiste, explicando que não pode aceitá-lo porque é caro demais para ela. A garota só usou uma vez, então nessa condição ele ainda seria capaz de vender por quase o valor inteiro. Mas isso não parece mais muito caro para ele. Ela acha isso estranho, já que ele normalmente não quer gastar nenhum par extra de moeda. Lucas explica que acabou de ver uma pessoa que desembolsou quase 2 bilhões de ienes como se não fosse nada, então agora ele não sabe mais o valor do dinheiro. A garota fica surpresa que existem pessoas assim, ficando até ligeiramente invejosa da vida luxuosa delas. Lucas pergunta se esse vestido resolveu o seu problema, mas Iris explica que não, já que uma lagarta não se torna uma borboleta apenas colando asas. Lucas fica curioso sobre o que a jovem duquesa disse. Iris menciona que ela mandou ela aproveitar, sabendo que ela não seria capaz de usar algo assim de novo. Ela também disse que não sabia onde conseguiu, mas aconselhou a não usar 2 vezes, então ela não conseguiu encontrar nada para responder. Ele ajudou porque ela não poderia pagar por um vestido tão magnífico, mas não deu certo, então ela pede desculpas pelo incômodo. Ele responde dizendo que a duquesa o impressionou. Iris fica surpresa com suas palavras, mas ele continua dizendo que ela tem permissão para dizer isso por causa de sua riqueza, e se ele tivesse bilhões em sua conta, ele também seria arrogante. Na verdade, ele até está um pouco de inveja, porque gostaria de ter uma vida despreocupada, e grita para Helene ouvir que assim ele poderia jogar fora quase 2 bilhões sem pensar 2 vezes. Iris mais uma vez acha que ele não parece ele mesmo hoje, mas Lucas apenas diz que pessoas autossuficientes são belas. Iris pergunta se ele está falando daquela mulher, achando que ela não é isso, pois ela apenas nasceu em uma família rica. A jovem duquesa fica incomodada com essas palavras, mas decide ignorá-las, já que no fim ela é a filha desempregada de uma família muito rica, e não quer ser má com alguém que está tentando fazer o seu melhor. Na história, quando a protagonista inteligente e confiante é intimidada pela vilã, ela reclama para o príncipe e pede sua ajuda, que a resgata das garras da vilã. Mas seus pensamentos são interrompidos por um grito, e quando Helene olha para ver, ela nota um aristocrata humilhando uma criança suja porque estava trabalhando devagar, mandando ele ser grato por ter um teto sobre sua cabeça. Mas quando ele quis se desculpar, é ordenado a se transformar e trabalhar. A jovem duquesa fica tão surpresa com isso que não percebe Lucas se aproximando por trás dela, e ele se pergunta o que ela estava olhando. Helene fica assustada, mas está mais interessada em onde Iris está, mas ela já partiu. Ainda assim, ele se pergunta o que ela estava olhando. O garoto acaba sendo um híbrido, e segundo os rumores, eles começaram a se esconder dos humanos há centenas de anos atrás, mas aparentemente ainda se pode encontrar alguns deles. Ela se pergunta o que ele está fazendo ali, então Lucas explica que algumas pessoas os compram e usam como escravos porque eles são muito fortes. Mas Helene fica muito surpresa com isso, pensando que o sistema de escravidão tinha sido abandonado há muito tempo. Lucas explica que ele é apenas um híbrido, então ele não paga imposto e não traz nenhum benefício ao Estado, basicamente não sendo protegido por lei, assim se pode mantê-los como escravos se quisesse. Ela nota que o híbrido teve seu rosto queimado, o que não impede os aristocratas de quererem um escravo assim. Helene não pode deixar isso passar, mas como não tem muito dinheiro, ela dá seu anel e pede que Beck vá ao banco e pegue dinheiro emprestado em seu nome. Lucas fica surpreso, e não acha que ela deveria dar seu anel a uma criada, mas Helene explica que confia nela e está com pressa. Ele se pergunta por que ela precisa de tanto dinheiro de repente, enquanto ela não consegue acreditar que ele não entende a situação mesmo vendo com os próprios olhos. Nesse momento, o comerciante continua a insultar os trabalhadores porque quer terminar logo. Ele percebe que o lobisomem está exausto de novo, mas ordena que ele volte à sua forma animal. Então, a jovem duquesa se aproxima dele com uma pergunta muito importante. Ele imediatamente percebe que ela é uma dama de sangue nobre, mas não entende o que a traz até ali. Ela decide zombar dele e diz que viu algo brilhante do outro lado da rua, então não consegue tirar os olhos dele de curiosidade. Ela fala que aprecia muito seu vestido e quer saber onde ele comprou, pois ela já procurou por um traje que lhe caísse tão bem assim por muito tempo, e sua roupa se encaixa exatamente com suas preferências. O sujeito não entende o que isso tem a ver com ele, pois ele é um homem e não está usando um vestido.
Ela acha que sem dúvidas é um vestido, então ele fica muito irritado com as palavras dela, querendo saber a qual casa ela pertence para poder lhe ensinar sobre a honra da nobreza. Mas quando ela diz que pertence à casa de Hermione, ele de repente fica em silêncio. A jovem finge surpresa com o comportamento dele, perguntando se ele não está prestes a lhe ensinar a dignidade de um nobre, e ela decide ver quão corrompido é o conceito dele de nobreza. O comerciante acha que ela ultrapassou todos os limites, mas Heilin fala que ele não é melhor fazendo esse tipo de coisa com uma criança. Mas em resposta, ele apenas suspira e diz que não pretendia vender ele, pedindo que ela se retirasse. Heilin fica furiosa com as palavras dele, porque não deveria ter lugar para a escravidão no Império, já que o Imperador Cadrian proibiu a venda por escravidão de qualquer criatura viva, e ninguém ousou fazer essas coisas durante seu reinado. Ela explica que ele é um grande herói que parou uma guerra de 100 anos, levantando sua espada 2 vezes por seu povo, tudo para proteger as pessoas do Império desse destino. Então ela percebe tudo o que disse, e como aquilo parecia mais com as memórias e fala da Heilin original. Mas o homem apenas sorri e responde que ele não é um escravo, mas que está sendo cuidado e protegido porque ele é muito generoso. Então sua afirmação é infundada, dizendo que é apenas para difamar sua honra. Mas a garota mantém sua posição, porque um nobre deve valorizar o orgulho e a honra, e é por isso que eles devem preservar a vida e salvar pessoas inocentes de lixo como ele, falando que é por isso que ela quer resgatar essa criança. O homem fica surpreso, mas ela não quer complicar a situação, pois tem muito dinheiro de qualquer forma, e joga 100 bilhões nele. Ele apenas sorri, mas a jovem duquesa continua jogando dinheiro nele, exigindo que ele lhe dê as chaves. Quando ele tenta alcançar a chave, ele é cercado pelos guardas. Ele lhe entrega as chaves, e sem pensar muito ela liberta a criança das algemas, pedindo que seu guarda pegue o menino enquanto elas vão à loja de magia. Observando toda essa situação está um surpreso Lucas. A jovem duquesa irrompe na loja e pede pela melhor poção. Sem sair da loja, eles tentam curar a criança, mas as poções não são suficientes, então ela pede mais. Enquanto a jovem duquesa trata dele, ela pede a Beck que tente descobrir com que tipo de negócio seu antigo dono estava envolvido, querendo pegar de volta todo o dinheiro, achando que o homem não merece ter ele. À medida que derramam a poção em seu rosto de novo, de repente seu rosto inteiro se cura, e elas pensam que estão vendo um anjo. Pouco depois, a criança tira de seu transe, lhe agradecendo em lágrimas, antes de chorar ainda mais. Beck não gosta disso, mas Heilin garante que está tudo bem. Ela entende seus sentimentos, uma vida como um inferno onde ninguém se importava com ele, e ela tem certeza de que ele seria leal àquele que estendeu a mão. As pessoas assistem admiradas, incluindo Cassian. Ele nunca pensou que veria esse lado dela. Ele lembra como encontrou Iris várias vezes, e como ele sempre ficava nervoso, mas ela sempre sorria brilhantemente, e ele admira como ela é ousada ao falar o que pensa. Agora ela pensa isso de Heilin, e lembra dela enfrentando o comerciante que sempre estava envolvido com negócios ilegais. Ele se lembra dela dizendo que ele trabalha duro, e como a jovem duquesa acha que o trabalho deve ser recompensado. A vida inteira, o duque a criou e protegeu como uma grande joia, então ele não entende como ela aprendeu o valor do esforço. Afinal, os aristocratas que ele conheceu sempre menosprezam pessoas novas, especialmente se fossem plebeus. Por isso ele pensou que a jovem duquesa também estava lhe julgando por suas origens, mas ela apenas perguntou se poderia dançar com um homem tão bonito. Mas ele não entendeu bem as palavras dela na época. Quando ele conversa com seu parceiro, Cassian fica surpreso que ela realmente queria dançar com ele, enquanto outro cavaleiro explica que é um sinal de bons modos responder que sim, então aconselha ele a se desculpar. Depois, ele lembra de como ela ofereceu um lugar para o seu esforço ser recompensado, e que agora ela realmente queria resgatar a criança para aliviar a honra e orgulho nobre. Então, Cassian finalmente lembra dela dizer que ele é bonito, ficando muito constrangido antes de sair. Na manhã seguinte, a criança acorda na cama, e Heilin está feliz que ele não sinta dor, já que não sabia o que fazer quando ele desmaiou de cansaço na loja. Ela se pergunta se ele tem uma casa ou família para a qual poderia voltar, mas ele acha que ela é sua nova mestra porque ela o comprou, agradecendo por isso. Heilin percebe quantas vezes ele passou pelo ciclo infernal de se vender como escravo, e seu olhar diz muito. Ela diz que não o possui, e que a partir de agora ele é livre para viver como quiser. Se ele quiser ficar ali, tudo bem, mas ela só fez aquilo para salvá-lo, não para comprá-lo. Ele confessa que não tem para onde ir e nem onde ficar, então se ajoelha e implora para ficar com ela. A jovem duquesa não gosta disso, mas ele não se importa de ser uma coisa dela, sabendo que tudo ficará bem se ela for sua mestra, pois ele lhe deve a salvação e quer servi-la pelo resto da vida. Ela pede que ele se levante e olhe para ela, pois se ele quisesse, ela permitiria que ele ficasse o quanto quiser, mesmo que ele apenas comesse e dormisse. Mas o garoto pensou que ela não confiava nele ou que ele era inútil para ela. Heilin explica que não quis dizer isso, ela só queria ter ele por perto. Então, seria trabalho dele descobrir atividades interessantes e se recuperar. Ele fica surpreso com isso, mas assim ele poderia ser útil para a princesa. Ela pediu a ele que enxugasse as lágrimas, porque um sorriso combinava mais com seu rosto.
Ele não podia acreditar que ela gostava do seu sorriso, mas garante que se fosse verdade, ele sorriria o quanto fosse possível. Mas quando ele a chama de sua mestra, ela fica muito constrangida, afinal, ela é apenas sua protetora, como uma mãe ou irmã mais velha, então pede para ser chamada pelo seu nome, Heilin, o que ele concorda. A garota percebe que não tinha perguntado o nome dele. Ele revela que seu nome é Xavier, e ela confessa que está feliz em conhecê-lo. Mas ele fica tão envergonhado que se transforma em um leopardo. Todos os servos ficam assustados, mas Heilin quer abraçá-lo. Mais tarde, Heilin nota que já passou uma semana desde que ela entrou no livro, e essa será a primeira vez que ela encontra o homem que a vilã chama de pai. Heilin pensa que ele quer repreender ela por espalhar seu dinheiro, mas quando ela entra, ela vê pessoas trabalhando com seu pai. Ela cumprimenta o homem, mas ele pensa que ela estava zangada com ele, quase chorando porque ela não o abraçou como de costume. Ele é o duque da casa de Candmione, e dono de uma companhia de comércio, gerenciando praticamente todo o dinheiro do continente. Ela se pergunta por que ele a chamou, mas ele só quis vê-la porque ela não o tinha visitado em uma semana. Ele explica que ela não apareceu até ser chamada, então ele está triste com isso. A garota pensou que seu pai estivesse ocupado, mas de repente ele fica ainda mais chateado porque ela normalmente o chama de papai. Ela admite que estava se contendo para não incomodá-lo, mas ele avisa que tem tempo suficiente para ouvir como ela estava. A princesa pensou que ele tinha lhe chamado para repreendê-la por gastar muito dinheiro, mas ele apenas riu. Contanto que ela gastasse em algo que valesse a pena, não era problema, pois por apenas 2 bilhões ela tinha se ligado ao meticuloso chefe da guilda de informações, e por mais alguns trocados defendeu a honra de sua família, então valia a pena. Ela fica surpresa que ele sabe de cada movimento dela sem sequer perguntar pessoalmente. O dinheiro ia e vinha, e o que importava era o que ficava para trás. O duque era um homem ocupado que mantinha uma enorme companhia de comércio funcionando, e frequentava um encontro de aristocratas para cumprir seu dever como nobre. Nas memórias da vilã, ele era um pai amoroso, mas sempre ocupado, e talvez se afundasse no trabalho para se distrair da dor da morte de sua esposa. Mas ela não entendia que depois de ganhar tanta influência e riqueza, seu pai se satisfaz com o título de duque. Então, ela pergunta diretamente se ele queria mais ou se estava satisfeito com sua posição atual. Ele lembrou ela que a família tem um ditado: evite caminhos que não custem dinheiro ou que não tenham sofrimento. Ele explica que a família Candmione é composta por muitas gerações de comerciantes, e seus laços com o dinheiro são grandes demais para renunciar a tudo. Ele não pode se permitir ascender a essa posição. O privilégio não traz dinheiro, e ele acredita que herdou a habilidade comercial dos Candmione, então é um mercador até os ossos. Mas isso deixa Heilin confusa, e ela não entende por que ele aprovou seu noivado com o príncipe, pois se sua única filha se tornasse imperatriz, algo poderia acontecer com a família. Seu pai explica que tentou encontrar alguém entre parentes distantes, mas todos eles não eram adequados para ela, e ela mesma tinha se decidido sobre o assunto, lembrando da birra que ela fazia pelo príncipe herdeiro. Heilin ainda não entende por que a vilã fez isso, já que ela não precisava da coroa de forma alguma. Se ela se casasse com o príncipe herdeiro, teria que fazer toda a contabilidade imperial, e ela está decidida que quer uma vida tranquila. Então, ela anuncia que quer romper o noivado, perguntando quem no mundo seria bom o suficiente para ser seu marido. Heilin explica que também percebeu que é uma Candmione, e quer encontrar um homem inteligente e capaz que valorizasse apenas ela, para que juntos administrassem os assuntos do ducado. O homem fica surpreso que ela tenha mudado de ideia tão radicalmente por causa das recentes ações da concorrência. Ele se oferece para resolver a situação com Iris, mas Heilin explica que finalmente percebeu que o status de imperatriz não é nem de perto comparável à posição da grande casa de Candmione. Ela explica que é muito leal ao credo da família, e não quer resolver problemas dos quais não obtém benefícios materiais. Originalmente, Heilin tinha se ligado ao príncipe usando o poder da casa de Candmione por sua própria ganância, então o ducado não sofreria de forma alguma com o rompimento do noivado, já que o príncipe não iria retaliar. Então, ela decide acelerar o caminho de Iris se casar com o príncipe herdeiro, e depois disso ela se despede de seu pai e sai. Quando ela sai, nota Xavier sentado perto da porta porque queria vê-la. Ela ficou surpresa com isso, já que ele deveria ter esperado no quarto dela, mas o garoto explica que é responsabilidade dele estar com ela. Ele acha que ela está envergonhada pelo seu cabelo manchado, mas na verdade a princesa gosta disso por ser único. O rapaz fica constrangido com as palavras dela, quando de repente a princesa sugere que fossem passear. Ele quer segurar a mão dela, e Heilin não consegue dizer não para ele, então ela permitiu. Mas Becca lembrou que sua mão não pode ser segurada por qualquer um, e se ela querer passear, primeiro precisa trocar de vestido. Heilin fica triste porque não tinha nada que pudesse fazer, já que tinha que se comportar como uma jovem dama do ducado. Ela pede desculpas a Xavier e sugere uma próxima vez, o que o deixa muito zangado. Heilin nota isso, e pega o rosto dele com as mãos, pedindo que ele olhasse, mas ao invés disso ele apenas pediu desculpas por olhar para os outros. Mas Heilin não entendeu por que ele estava pedindo desculpas. Ele achava que pertencia a ela,
Então deveria olhar apenas para ela ou estava cometendo um erro? A garota não sabe o que responder. Então ela muda de assunto e sugere o passeio. Então ele explica que tudo estava maravilhoso desde que ela estivesse por perto. Heilin pergunta se ele queria algo, mas ele afirma que só quer estar perto dela. Durante o passeio, Heilin pensa que estava apenas imaginando coisas, já que a expressão no rosto dele não poderia mudar tão rápido, apesar de ainda não gostar dele se ver como uma coisa dela. Na verdade, ela estava desconfortável com as ações dele, e devia ser porque ele a seguia cegamente, como se estivesse preso por dever. Ela o convidou a se sentar ao lado dela, e quando ele fez, ela o lembrou de que não precisava ser tão obediente, já que não tinha que segui-lo o tempo todo. Mas Xavier fica chateado, e não entende por que ela disse isso. Ela fica envergonhada vendo a reação dele, explicando que nunca disse que ele era dela. Heilin deixa claro que não foi por isso que ela o salvou, então ele não deveria segui-la como se fosse seu dever, nem colocar ela na frente de si mesmo. Então, ela diz para ele falar o que quiser, dizendo que qualquer um teria salvo ele se estivesse em seu lugar. Mas Xavier nega, porque ela foi a única que tinha notado ele, e é por isso que ele sempre quer estar com ela. Heilin diz que não é contra isso, desde que ele fizesse por seus próprios desejos. Ele continua confuso com por que ela está insistindo nisso, se perguntando se é errado querer aquilo. Ele pergunta se a incomodou e começa a chorar, mas depois pede desculpas, porque tinha prometido que sempre ia sorrir. A princesa corre imediatamente para acalmá-lo, avisando que não quis dizer isso de jeito nenhum. Ela não o proibiu de segui-la e fazer o que quisesse, ela só queria dizer que ele é livre para fazer o que o faz feliz. Heilin não sabe o que fazer para ele parar de chorar, mas ele imediatamente fica alegre, e Heilin percebe que foi enganada. O menino entende tudo, declarando que definitivamente não vai chorar, mas vai tentar sorrir muito e fazer o que ela quiser, além de manter seu pelo em boa condição e não incomodar mais. Ele quer ser alguém de quem ela goste, e pede que ela diga quando ele se comporta de um jeito que ela não gosta. Heilin não sabe se ele entendeu sua mensagem, mas pelo modo como ele expressa seu desejo, ela assume que sim, porque ele só quer ser acariciado, e ela mesma não é contra a aparência dele. Enquanto isso, seu pai e seus homens estão observando, eles se maravilham de como ela cresceu, já que há pouco tempo ela estava louca atrás do príncipe herdeiro. Seu pai imagina que talvez seja porque ela gastou o dinheiro da família por conta própria pela primeira vez, então ela finalmente percebeu o poder do nome que ela tem. Foi por isso que seu pai permitiu que ela gerenciasse uma quantia tão grande, porque ele queria que ela conhecesse o valor e os motivos para gastar dinheiro antes de entregar o ducado. E se esse casamento desnecessário tivesse acontecido, seus planos teriam sido arruinados, já que ela nunca administraria seus negócios. Ainda assim, seus servos não têm certeza se ela seria capaz de administrar a casa Candione, mas ele pede para nem mesmo dizer, dizendo que ela arruinaria tudo. Ele também não esperava que ela conseguisse estabelecer conexões com o chefe da guilda de informações, já que ele sempre pareceu desconfiado dele. Ele imagina que o homem é realmente vulnerável a dinheiro, mas sua funcionária explica que o dinheiro não foi a única razão, e provavelmente tem outros motivos, conhecidos apenas por eles dois. Eles informam que depois desse incidente, sua reputação na praça também melhorou e ela começou a ganhar simpatia, pois a maneira como mencionou o herói e o imperador, e como falou sobre os deveres da nobreza impressionou os espectadores casuais. Rumores também se espalham de que ela gastou uma fortuna em poções com um híbrido. Embora muitos nobres disfarçados se reúnam na praça, nenhum deles pode se dar ao luxo de gastar 3 bilhões em um escravo. O duque está surpreso que sua filha usaria um método tão simples mas eficaz para atrair atenção. Então, ele espalhou os fatos, e agora todos sabem que sua filha cumpre perfeitamente seu dever como aristocrata, e é hora de começar a procurar um noivo para ela que entrará em sua casa, mas ele é interrompido por um dos funcionários. Afinal, se ele vai procurar um candidato adequado, ele deve levar em conta o fator da aparência, porque se olharmos para todos os homens com quem ela interagiu, é óbvio que a beleza é uma prioridade para ela. Seu pai acredita que precisa de um jovem bonito e capaz, alguém digno do coração de sua filha, e se pergunta se existe alguém que atende a todos os critérios. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Vestido Roubado.